Monitoramento de logs de erros com Apache Airflow. Este estudo propõe análise do monitoramento de logs de processamento para verificação de ocorrência de erros nas aplicações, utilizando o Apache Airflow juntamente com a Apache Kafka para mensageria. Como premissa, é considerado que as aplicações gerem logs de processamento informando os erros ocorridos em sua execução. Nessa versão, as informações de erros são geradas via Kafka e gravadas diretamente no banco de dados, onde serão coletadas para as devidas análises. Segue também um link com acesso para mais estudos no metaverso. Para quem tiver o óculos de realidade virtual, a experiência imersiva será real. Porém, também é possível navegar por um browser sem problemas. Nesse trabalho, daremos continuidade à versão anterior, onde era realizado o monitoramento de uma pasta com arquivo de logs. Agora, vamos utilizar o orquestrador Apache Airflow para orquestração e o Apache Kafka para mensageria dos logs de erros. Para quem não assistiu à apresentação anterior, segue o link do YouTube para assisti-lo. O foco principal desse trabalho é propor uma ferramenta para a centralização e visualização de logs de erros de processamento, gerados pelas rotinas, além da inclusão de inteligência para avaliar possíveis cenários geradores de problemas, que acabam gerando incidentes que poderiam ser evitados através de uma análise antecipada, além da avaliação de erros que acabam não sendo identificados no acompanhamento de execução de uma rotina. A ideia proposta é a geração de um processo, onde através de um serviço de mensageria Kafka, os logs são enviados e capturados sendo gravados no banco de dados, e de acordo com os tipos de erros que devem ser monitorados, são avaliadas as informações através de algumas regras de inteligência para apurar alguns sintomas de versões incorretas, servidor indisponível, etc., demonstrando análise para avaliação e ação do operador do sistema, o PCP, o Planejamento de Controle de Produção, por exemplo, ou alguma área de monitoria. O fluxo macro envolve a geração de todos os erros numa base full e na outra base somente os erros que foram configurados como críticos para monitoramento, sendo responsabilidade do Apache Airflow efetuar essa triagem dos dados para monitoramento. Mais à frente, essas etapas serão detalhadas. Apenas como observação, essa é apenas uma ideia do fluxo de processamento, e nada impede executar o mesmo processo com o serviço, etc., sem usar o Kafka e o Airflow, como também uma única base de dados. Nesta lista, temos a exemplificação de alguns erros apenas para fim de entendimento e elucidação. A criticidade de avaliação e monitoramento varia de acordo com a área departamento que quer monitorar os tipos de erro. Nesse exemplo, foram usados os casos de remessa e captura, vídeo print marcado em verde, pois podemos considerar que são processos que podem deixar de baixar parcelas que deveriam ser liquidadas durante o pagamento, ou então deixar de reabilitar clientes negativados, causando assim uma má imagem da instituição, além de penalizar o cliente indevidamente. Nessa lista, temos à esquerda todos os erros gerados, num total de 67 erros, e à direita os erros que efetivamente serão monitorados neste estudo, um total de 11 erros. Conforme já explicado, o monitoramento dos erros vai de acordo com o negócio, então cabe à empresa avaliar de acordo com a criticidade do seu negócio o que aplicar. O processo em si está dividido basicamente em 3 partes ou módulos. Parte 1. Geração e captura dos erros via Apache Kafka, onde todos os erros são gravados numa base full, onde é aplicada uma regra parametrizável para gravar em lotes no banco de dados a fim de evitar oneração. Parte 2. Monitoramento via orquestrador Apache Airflow, onde em intervalos de tempo são capturados os dados de acordo com o filtro de monitoria de tipos de erros incluídos na base de log de erros, base essa usada no monitoramento. Parte 3. Criação do dashboard, com os tipos de erros, tanto sintético como analítico, além de informações geradas com inteligência para avaliar cenários inconsistentes, sendo esta a parte focal do estudo. Neste estudo, está sendo levado em conta um monitoramento diário de erros, ou seja, somente os erros no referido dia atual, mas nada impede de avaliar N erros para trás.
Detalhando a parte 1, geração e captura dos erros via Apache Kafka. Aqui temos um exemplo de um cenário dummy sendo executado. Nesse caso, são gerados erros aleatórios com o intuito de simular uma aplicação real. Conforme print, podemos ver que o Kafka está rodando num container Docker, onde à esquerda temos 3 aplicações gerando erros via mensageria Kafka, que são os producers. E à direita temos o consumer Kafka, que lê as mensagens enviadas pelos producers e se carrega de efetuar a gravação na base de dados full. Apenas a nível conceitual, o Kafka é um sistema de mensageria de forma de comunicação assíncrona entre 2 ou mais aplicações, onde as aplicações se comunicam através de uma fila de mensagens em tempo real. O broker é o componente principal responsável por gerenciar os tópicos, onde os tópicos são os tipos de assuntos, dados, por exemplo, a serem monitorados, sendo que podemos ter um broker monitorando logs e outro entrada de propósito ou abertura de contas, por exemplo. O producer é o componente que realiza a escrita de mensagens no broker. O consumer é o componente que realiza a leitura das mensagens dentro do broker. Agora apenas um vídeo demonstrativo de execução do processo. Então, a fim de elucidar o processo, então, à esquerda nós temos 3 producers, producer 1, producer 2 e producer 3, que na verdade serão as aplicações, estariam dentro de aplicações, onde essas aplicações, a cada momento que gera um erro, o producer vai lá e colocaria essa mensagem na fila do broker. Então à esquerda a gente tem as aplicações gerando os erros, e à direita seria o consumer, onde todo erro que é gerado, esse consumer está capturando essas informações. Então essas informações que o consumer captura, ela é gravada numa base de dados e o Airflow, por sua vez, captura esses erros, verifica quais são os erros que devem ser filtrados e é enviado para o dashboard. Então, basicamente, esse é o processo. As aplicações ficam gerando erros e eu tenho N aplicações, são os producers, e à direita tem o meu consumer, onde ele se encarrega de capturar via broker todas as mensagens de erros geradas pelos producers. Então, na verdade, essa é a parte do monitoramento, apenas para exemplificação. Então, à direita a gente tem aí, por exemplo, está sendo passado lá a aplicação, a versão, data hora do erro, o IP e assim por diante. Então, essas informações são gravadas nas bases para o dashboard a gente fazer acompanhamento via dashboard. Detalhando a parte 2, gravação dos erros monitorados na base de logs. Apenas relembrando o vídeo anterior, o Apache Airflow é um orquestrador de pipeline de tarefas agendadas com instruções de gerenciamento, instruções de sequenciamento definidas, onde é possível executar atividades por agendamentos, monitoramento de pastas, etc. À esquerda temos um print da versão anterior, onde uma pasta era monitorada e ao receber arquivos, os mesmos eram lidos e geravam arquivos CSV somente com os tipos de erros monitorados. Os gravava numa base e enviava e-mail informativo às áreas responsáveis sobre os erros ocorridos. Nessa versão atual do Airflow, irá rodar em intervalo de tempos pré-definidos com o intuito de varrer a base full os erros ainda não capturados e através desses erros gravar numa base de logs somente os tipos de erros que foram configurados para monitoramento via dashboard. Caso necessitemos disparar e-mail, etc., podemos incluir a mesma funcionalidade nessa DAG, onde além de varrer a base de tempos em tempos, também dispararia alertas, etc. Para quem não assistiu o vídeo anterior, no mesmo é detalhado o funcionamento do Airflow, mostrando a execução do início ao fim do processo com as tarefas sendo executadas. Detalhando a parte 2, sobre as bases de dados. Apenas para facilitar, segue alguns prints da base de dados de forma analítica para facilitar o entendimento. A base full tem todos os erros que são gerados pelas aplicações via producers e capturados pelo consumer Kafka. Na base de tipo de erros, contém os devidos erros a serem monitorados, onde os mesmos seguem regras de negócio de cada empresa. A base de logs a serem avaliados contém somente os logs com os tipos de erros que devem ser monitorados, e a inclusão nessa base é de responsabilidade do Apache Airflow. Detalhando a parte 3, sobre o dashboard de monitoria de erros. Aqui temos uma base analítica com todos os erros do dia e uma base sintética, onde são agrupadas pela quantidade de tipos de erros existentes.
Pelos logs, é possível identificar aplicação, versão, data hora do erro, IP, etc. Cabe ressaltar que essa base é constantemente atualizada durante o dia, conforme os erros são gerados e trafegam pelo processo explicado anteriormente. No slide anterior, foi explanado sobre a base analítica e sintética, que pode ser utilizada para acompanhar os erros e a quantidade de problemas que estão ocorrendo. Agora, nessa parte, será explicado sobre o identificador de inconsistências. Essa é a parte principal, pois visa monitorar o ambiente alertando sobre problemas que acabam de ocorrer no ambiente produtivo, tendo assim a empresa mais tempo de se antecipar na solução de problemas que só seriam percebidos posteriormente, causando assim maior impacto produtivo. No cenário 1, temos um problema onde só está ocorrendo um determinado tipo de erro num único servidor. Neste caso, poderia ser um erro de servidor indisponível, pois as aplicações estão tentando efetuar uma chamada de um serviço e estão tomando erro. Esse cenário também é monitorado normalmente pelas equipes de infra e servidores, mas é um alerta a mais para avaliação. No cenário 2, temos uma sinalização de uma mesma aplicação onde ela está com versões diferentes nos servidores, onde na parte 1 da avaliação mostra os servidores e na parte 2 mostra um erro específico, que ocorre somente em um dos servidores. Essa informação pode ser útil para, além de identificar versões divergentes, informar também um erro que só está ocorrendo numa única versão. No caso do cenário 3, temos 2 servidores cadastrados para o sistema de comissões. Porém, só estão sendo gravados erros no único servidor, onde no outro não há nada reportado. Isso pode indicar que o servidor está fora do ar, tirado do balanceamento, etc. No caso do cenário 4, temos um caso apartado do estudo em questão, onde, ao invés de monitorar erros gerais, estão sendo monitorados os erros por procedures específicas. Foram eleitas 5 procs e, como podemos observar, em 29/9, onde houve um grande aumento do total de erros que vinham ocorrendo, baseando-se numa média dos últimos 4 dias. Temos à esquerda um gráfico de linha, onde podemos avaliar dia a dia o total de erros, e à direita um gráfico de colunas demonstrando o aumento. Nesse caso, cabe avaliar se houve alguma atualização de versão de sistema para essa data, se as procs estão sendo impactadas por outras, onde há algum lock ou timeout devido a não conseguir acessar os dados. A ideia não é o operador ter que ficar olhando constantemente para uma tela ou dashboard para ver se há algum problema, mas sim o sistema identificar se o total de log de erros foge de uma média padrão de erros numa devida procedure, e nesse caso disparar um alerta já demonstrando o problema. Esse cenário é muito importante, pois é muito comum ocorrer esse tipo de problema, e somente perceberem quando o sistema já está numa fase crítica, afetando a produção da empresa. Estes 4 cenários foram apenas algumas ideias perante a enormidade de avaliações que podem ser feitas, identificando diversos problemas e atuar já antecipadamente. Aqui foram apenas inseridos alguns prints para exemplificação. No caso de uma aplicação real, basicamente, teria uma página lá com filtros, etc., ou mesmo até uma avaliação Power BI, de forma agradável e de fácil avaliação e entendimento. Para finalizar, como conclusão, pode ser observado que existem diversas avaliações que podem ser feitas com o intuito de se antecipar a problemas que provavelmente só irão ser identificados após algumas horas ou dias, gerando custos com retrabalho para correção e possível perda financeira do cliente e desgaste da imagem da empresa. Aqui são algumas considerações a serem avaliadas. Muito obrigado pela atenção.